Boa noite, amigos que estão conosco nessa noite. Em nome do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que saúdo com muita alegria a todos vocês. Iniciamos hoje a atividade que denominamos como Diálogos Espíritas no CCEPA. Sempre abordando um tema doutrinário, numa perspectiva laica, livre pensadora, humanista e progressista. Desejamos que esses sejam momentos ricos para a compreensão do Espiritismo como ciência, filosofia de consequências morais. Escolhemos para esta noite o tema o individual e o social, os dois caminhos da transformação. O mediador desta noite será nosso companheiro Milton Medram Moreira. Eu quero convidar agora o nosso diretor do Departamento de Eventos e Intercâmbio, nosso querido Salomão Benchaia, para fazer a apresentação do nosso mediador desta noite. Por favor, Salomão. Obrigado, Dirce. Boa noite a todos. O nosso companheiro Milton Medram Moreira, ele vai abordar hoje um tema que foi publicado no nosso jornal Opinião CCEPA Opinião. É um jornal dirigido pelo Milton Medram já há 28 anos. Ele já é o fundador do jornal, é o redator, o chefe do jornal, e é o Opinião, né? O nosso Milton. E o Milton, ele é advogado, é jornalista, é procurador de justiça aposentado do Rio Grande do Sul. O Milton já atuou conosco, com o Jones, Maurício Jones, e comigo e outros companheiros do CCEPA, na direção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na década de 80, 70, 80 do século passado. Atualmente, ele é o diretor de comunicação social do CCEPA. Na Federação Espírita, ele dirigiu e foi redator da revista Reencarnação, autor de pelo menos 3 livros que eu vou citar aqui, né? Direito e Justiça, um olhar espírita, Se Todos Fossem Iguais, e O Espírito de um Novo Tempo, ou Um Novo Tempo para o Espírito. E traduziu também para o português A História da Parapsicologia, um livro escrito pelo ex-presidente da CEPA, John Aspurua. O Milton Medram Moreira, ele também já foi presidente da CEPA no período de 2000 a 2008. Ele foi eleito presidente da CEPA por ocasião do 18º Congresso Espírita Pan-Americano, que foi realizado em Porto Alegre no ano 2000, e evento que foi organizado pelo Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, nosso companheiro Milton, que vai então agora usar a palavra, eu só solicito que os nossos companheiros desliguem os seus áudios, né? O vídeo pode ficar, para que não haja nenhuma interferência durante a apresentação. Muito obrigado. Bem, boa noite. Obrigado, Salomão. Obrigado, Dirce. Obrigado aos companheiros do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, instituição na qual eu estou há cerca de 40 anos e com a qual eu tenho aprendido muito ao curso dessas décadas. E fui honrado com essa incumbência de fundar
e dirigir já há 28 anos o nosso órgão de comunicação, o jornal CCPA Opinião, ou simplesmente Opinião, como é mais conhecido. E nesta oportunidade, agora, quando estamos inaugurando esses diálogos espíritas do CCPA, os companheiros do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre me convidaram para ampliar um pouquinho um tema que eu abordei num editorial do nosso jornal, que teve o título de O Individual e o Social, os dois caminhos da transformação. Bem, o que é isso? Quem leu o editorial sabe como eu desenvolvi brevemente esse tema, até porque ele não comporta grandes considerações. Mas ele parte daquela ideia muito arraigada no meio espírita de que ao espírita cabe a sua, se diz com muita ênfase isso, e se diz comumente no meio espírita, a sua reforma íntima, e que ao espírita cabe trabalhar principalmente nessa área da sua, eu prefiro o termo transformação individual. Acho melhor do que reforma íntima, porque reforma pressupõe que nós estamos aí estragados, que nós caímos, como se diz habitualmente, e como faz parte da própria teologia cristã, né, de que o homem é produto da queda criado perfeito, e em certo momento ele transgrediu as normas, caiu, e a partir daí ele está então num processo de reforma. Nós que não partimos dessa ideia, filosofia espírita que não parte dessa ideia, admitimos que estamos em constante crescimento, em constante transformação, que me parece melhor do que reforma íntima. Muitas palestras, eu mesmo usei há muitos anos atrás, em início de palestra, que tratava do tema habitualmente chamado de reforma íntima, uma lenda, uma parábola, digamos assim, que conta o seguinte, que um determinado jornalista, ele foi chamado pelo seu editor, pelo seu diretor, que o encarregou de fazer uma matéria com o seguinte objetivo: como transformar o mundo. Um tema certamente muito abrangente. Ele foi para casa e ficou pensando, mas por onde é que eu vou sair nessa coisa do transformar o mundo? E estava pensando, fazendo algumas anotações, quando o seu filho, pequeno, 5, 6 anos, chegou e começou a conversar com o pai, e ele, envolvido com aquela ideia, não queria brincar com o filho, e para distrair o filho, ele tinha na frente, em cima da sua mesa, uma cartolina, um grande mapa mundial, um atlas. Então ele teve a seguinte ideia, ele pegou e rasgou toda aquela cartolina que continha o mapa mundi, e jogou para o filho e disse assim: olha aqui, meu filho, o papai tem algumas coisas para fazer aqui, eu quero que você conserte esse mapa que eu estou te dando aqui. Aí, feito em vários pedaços, aquele mapa mundi, ele jogou e o menino pegou. E ele esperava que ele aí poderia refletir bastante, alinhavar o seu artigo e tal, mas não
passaram 5 minutos e o menino disse assim, olha aqui, papai, está pronto. Mas como você conseguiu reorganizar esse mapa todo em tão pouco tempo? E o menino disse assim, não, papai, é que do outro lado dessa cartolina tinha a figura de um homem. Eu simplesmente virei e organizei o homem, que eu sei como é que é, cabeça, ombros, braços, etc. E está aqui. Aí só virei e o mapa do mundo está consertado. E o jornalista disse, está aí a minha ideia para fazer esse artigo. Para consertar o mundo, é preciso antes consertar o homem. Essa lenda, essa anedota, que corre tanto, que correu tanto no meio espírita em determinada época, o orador então dizia, está pronto, conserte o homem, conserte-se a si mesmo e o mundo estará consertado. Essa ideia, ela não é falsa em si, é verdade que se nós somarmos, né, no mundo homens e mulheres virtuosos, né, o mundo será virtuoso. O mundo é, sem dúvida, a soma daquilo que são os seus cidadãos, os seus habitantes. Então, essa ideia fundamental, que, aliás, Kardec também usou em alguns momentos, quando disse, por exemplo, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para debelar, para domar as suas más inclinações. Isso é rigorosamente verdadeiro, mas isso não esgota absolutamente o problema. Não esgota. Porque existem outros fatores. Aliás, o cristianismo se utilizou muito desse expediente, principalmente na Idade Média, né, de isolar as pessoas para que elas exclusivamente trabalhassem no seu processo de reforma, de transformação moral, e passassem a vida toda assim, em prece e sem nenhum contato com a sociedade. Aliás, existem ainda ordens religiosas. Aqui em Porto Alegre, quem passar ali pela avenida, aquela ali é a Princesa Isabel, na Cidade Baixa, lá tem um convento com uma pequena igreja na frente, uma capelinha na frente, onde dizem estão as irmãs carmelitas. Eu nem sei se ainda existem irmãs carmelitas nesse mundo tão conturbado de hoje, né? Se ainda mulheres se adaptam a essa prisão, porque é uma verdadeira prisão, elas ficam absolutamente, totalmente isoladas do mundo, apenas em oração, em reflexão, em meditação, e elas acreditam que com isso elas vão reformar o mundo, com as suas orações, com a sua postura mental, com o seu recolhimento, elas poderão e deverão transformar o mundo. Essa é uma ideia que, como eu disse, não é de todo falsa, porque a soma de pessoas honestas, de pessoas virtuosas, naturalmente produzirá um mundo virtuoso. Mas é mais complicado um pouco, né? Kardec, ele tratou disso bastante acentuadamente até na sua obra, quando falou, por exemplo, em lei de sociedade. Ele parte da ideia, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, e aí a diferenciação filosófica da teologia relativamente à teologia cristã, que diz que o homem foi criado perfeito, né? Saiu das mãos de Deus perfeito e que depois o pecado, né, o corrompeu, em direção frontalmente contrária a essa ideia. O Espiritismo, que é evolucionista, diz não. O espírito, tal quanto
todos os reinos da natureza, o espírito, ele também está em constante transformação, em constante evolução. O espiritismo não é criacionista, como são as religiões cristãs, senão que ele é evolucionista. Então, essa ideia fundamental que está lá na questão número 115 do Livro dos Espíritos, de que os espíritos são criados simples e ignorantes e que rumam para a perfeição. Essa é uma característica essencial para se conhecer e a partir da qual se desenvolve a filosofia espírita. Mas não é isoladamente que ele progride, que ele avança, que ele se transforma. E lá nas questões relativas à lei de sociedade, Kardec aprofunda isso. Eu até coloquei inadvertidamente, aliás, no editorial, eu coloquei tudo como se fosse da questão 115. Mas a questão 115 do Livro dos Espíritos, sim, ela trata da criação do espírito criado simples e ignorante rumando à perfeição. As questões relativas ao isolamento, elas estão mais adiante, lá na lei de sociedade. Então, há uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos da seguinte forma: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Vejam que nas perguntas de Kardec, ele, principalmente nas primeiras perguntas de cada uma das 10 leis, o que ele chama de 10 leis naturais ou 10 leis morais à luz do Espiritismo, ele sempre faz essa conexão. Ele sempre pergunta aos espíritos se tal coisa, o trabalho, o progresso, a destruição, a reprodução, a justiça, o amor e a caridade, a liberdade, a igualdade, todas as chamadas leis morais à luz do Espiritismo, se elas estão de acordo com a natureza. Essa é sempre a pergunta que ele faz no início de cada uma dessas, de cada um dessas abordagens. Então ele pergunta, questão 381, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Já avisando as irmãzinhas lá do claustro, aquelas que se isolam para louvar a Deus e transformar com as suas orações o mundo. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Resposta dos espíritos: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Quer dizer, sem a convivência não há progresso. Quem quer progredir não pode se isolar, não pode ir lá para uma ilha, porque ele vai ficar muito bem lá, pescando e tal, mas ele não vai estar contribuindo em nada, ou amando-se, se levar uma linda mulher para uma bela ilha, ele poderá ficar o tempo todo pescando, amando, comendo frutos do mar e frutos da terra, mas ele não estará contribuindo em nada com a humanidade. Bom, e aí na seguinte questão, que é a 381A, Kardec faz mais essa pergunta. Ao buscar a sociedade, o homem não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Quando o homem busca a sociedade, o que ele está querendo com isso? Qual é o objetivo? Há um objetivo providencial de ordem mais geral? E os espíritos respondem, sempre nessa mesma linha, de que o progresso não se dá sem a convivência. Sempre quando eu falo em convivência, me lembro de quem? Nós aqui do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, do nosso querido Maurício Herberto Jones, que nos deixou ano passado, pouco mais de um ano, e que em todas as conversas que ele fazia com a gente, ele sublinhava isso.
o que nos ensina mesmo é a convivência. Não há outra coisa, não há outro mestre, não há outro cabedal de conhecimentos que surja de outro lugar que não da convivência. É na convivência que nós crescemos, é na convivência que nós erramos, é na convivência que nós caímos, mas é na convivência que nós aprendemos e que nós nos levantamos e que seguimos em frente. Então, a essa pergunta, os espíritos responderam: o homem tem que progredir. A lei do progresso é básica, é fundamental, é exponencial na filosofia espírita. O homem tem que progredir. Sozinho isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. E aí ele usa uma frase que eu explorei um pouquinho no editorial, que diz assim: no isolamento, ele se embrutece e definha. Quem se isola se embrutece e definha. Quer dizer, ao invés de progredir, ele está regredindo, ele está se definhando. Ou, pelo menos, se a gente parte da ideia de que nós estamos sempre sujeitos a uma lei de progresso, ele paralisa. Né? E paralisando, definha. Quem está parado, definha. Né? Então, essas ideias são muito claras dentro da filosofia espírita. Né? Primeira, de que realmente a ideia de que o homem se transformando, ele transforma o mundo, é verdadeira. Mas também é verdadeiro que ele isoladamente não contribui. E que ninguém isoladamente contribui com o mundo. E ninguém isoladamente progride. E aí é que eu vou um pouquinho à frente, a partir dessas ideias fundamentais do Espiritismo, trazendo um pensamento, trazendo a base da filosofia e do pensamento de um intelectual francês, que naturalmente todos, de alguma forma, conhecemos ou já ouvimos falar dele, que é Émile Durkheim. Émile Durkheim é o fundador da sociologia. Toda a vida dele, ele também foi filósofo, mas toda a vida dele ele trabalhou com a ideia da sociologia. E ele criou uma expressão muito importante para essa nossa reflexão, o que ele chama de fatos sociais. O que seriam os fatos sociais nessa visão durkheimiana? Durkheim diz o seguinte: fatos sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo. Vejam bem, é um passo além daquela coisa do transformação íntima, moral, né, que é interior. Durkheim, ele traz esse dado aqui, com essa ideia dos fatos sociais. Consistem em maneiras de agir, de pensar, de sentir, exteriores ao indivíduo e dotados, esses fatos, dotados de um poder de coerção que se impõe sobre ele. Vejam bem, não é uma construção de dentro para fora. Durkheim traz a contribuição de fora para dentro no processo de transformação do ser e, naturalmente, da sociedade. Eu diria, já tenho sustentado isso, e disse isso no editorial que serviu de base para essas nossas reflexões da noite de hoje, que a isso Kardec chamou de uma expressão que ele usou muito, usou bastante na obra dele. A cada passo nós vamos nos deparar com essa expressão de Kardec: a força das coisas.
Kardec utilizou muito isso. Mas, como é que vai se transformar e tal, se a pessoa não quer? Não, mas a força das coisas, dizia Kardec, vai levá-lo e vai levar o mundo às suas transformações, bem ajustado àquela ideia fundamental do espiritismo, que é progressista, né, que vê o mundo como em constante progresso, mesmo com quedas, mesmo com momentos como esse que a gente está vivendo agora, que é um momento triste, que é um momento, parece que de retrocesso, mas certamente é um momento de busca. É um momento que nos traz lições, e as lições, mesmo aquelas que nos fazem sofrer, né, essas lições produzem e produzirão certamente amanhã resultados benéficos para a humanidade. A gente examina o aqui e agora, e lamenta o aqui e agora, lamenta os retrocessos políticos, mas eles são pequenas quedas, são pequenos hiatos, mas a força das coisas está lá, né? E ela se expressa em determinados comportamentos e determinados conceitos que se vão arraigando, que se vão formando na sociedade, e que, se a gente for refletir um pouco, esses conceitos não existiam há poucas décadas atrás. E agora são, como dizia Durkheim, são coercitivos. Eles nos fazem, mesmo contra as nossas convicções mais íntimas, ou os nossos desvios mais íntimos, mesmo guardando alguns sentimentos contrários a essa força das coisas, nós coercitivamente, nós somos coagidos a segui-los e a pregá-los e a defendê-los, né? Então, eu trago alguns exemplos, como, por exemplo, o racismo, né? O racismo, olha, essa ideia do combate feroz ao racismo, que hoje está em todo o mundo, pelo menos no mundo ocidental, né? Pelo mundo judaico-cristão em que nós vivemos, né? Ele é uma expressão muito recente. Olha, eu que sou mais velho, certamente, do que a maioria de vocês, ou se não de todos vocês, eu me lembro na minha infância, lá numa pequena cidade da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, lá em Dom Pedrito, que havia, por exemplo, o clube social dos brancos e o clube social dos negros, dos morenos, como se dizia, porque até se achava que dizer negros era ofensivo, até porque se usava ofensivamente essas expressões, né? E um negro, mesmo que eventualmente eram poucos, como ainda são poucos os que se destacam socialmente, principalmente nas cidades pequenas, mesmo que ele estivesse socialmente bem desenvolvido, no meio social, econômico, etc., ele jamais postularia o ingresso no chamado lá, na época, o clube comercial, porque o clube comercial era um clube de brancos. Para os negros existia um outro clube, era o clube, se não me engano, lá na minha cidade, era o Clube Rio-Grandense, onde só existiam negros. Então, nós poderíamos conceber isso hoje. No entanto, eu assisti isso, eu vi isso, né? Então, essas expressões antirracistas hoje, essas postulações antirracistas, essa consciência antirracista que toma conta da sociedade e que nos escandaliza, como aconteceu há 2 dias atrás, lá em Portugal, quando aquele casal de atores brasileiros brancos que têm 2 filhos adotivos, não precisa se dizer adotivos, porque hoje não existe diferenciação. Esse também é um fato social muito recente, né? São filhos. Os dois filhos ou 2 filhas negras
que foram vilipendiadas, que foram ofendidas por uma senhora no shopping center ou num restaurante, e que se tornou um fato criticado mundialmente. Né? Quer dizer, isso não existia há poucas décadas atrás. E nós fazíamos brincadeiras. Fazíamos piadas, né? E achávamos bonito fazer piada. Né? E havia programas de televisão que tinham exatamente essa conotação de fazer piada com o negro ou com o homossexual. Né? E nós achávamos bonito isso, e nós ríamos com isso há poucas décadas atrás. Hoje nós não faríamos isso. Eu me lembro muito bem, falando novamente no Jones, há vários anos atrás, né, quando a gente começava a falar nesse assunto de racismo introjectado na sociedade, ele disse assim um dia, numa rodinha de conversa lá, na minha casa nem piada se faz a respeito disso. Eu não permito que se faça uma piada, uma anedota, que se conte uma anedota, uma piada racista ou visando o homossexual, etc. E eu refleti, disse assim, mas olha, eu brinco com isso. Eu não sou racista, eu nunca fui racista. Nunca me considerei racista, pelo menos. Mas numa roda de bar, numa roda de amigos, era muito comum a gente brincar, né? Fazer piada racista ou fazer piada homofóbica. Né? Hoje, absolutamente não se concebe isso. Isso é um fato social, na visão de Durkheim. Né? É um fato social que se torna coercitivo e que, às vezes, faz com que nós briguemos conosco mesmo, né? com as nossas piadas, com as nossas brincadeiras, com alguns sentimentos que temos lá no recôndito de nossa alma. Né? E assim é com outros valores, né? Com outras culturas fóbicas, né? Como a xenofobia, que é a fobia a culturas estrangeiras, né? Que vigorou insistentemente na Europa toda por muitas décadas. Né? Essa ojeriza, essa aversão por outras culturas, por outras etnias, né? Que não deixavam entrar. E ainda hoje existem alguns países europeus, é o caso da Hungria, por exemplo. A Hungria não recebe imigrantes negros, né? Muito embora haja na Europa hoje uma consciência de acolher essas multidões de asiáticos, de africanos que buscam a Europa em busca de melhor vida, de melhor desenvolvimento pessoal, profissional, e que está mudando a Europa, está mudando a geografia étnica e social da maioria dos países europeus. Né? Isso são fatos sociais que, às vezes, lá no íntimo a gente rejeita, mas diz assim, não, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar porque isso é da atualidade, da pós-modernidade, dos tempos novos, né? Que são muito melhores do que os tempos antigos. Né? Eu defendo sempre essa ideia de que os tempos de hoje sempre são melhores do que de ontem. Né? Sempre são melhores. Exatamente por causa desses fatos sociais. Porque eles vão criando uma consciência íntima, uma consciência fundamental da humanidade, né, que termina se baseando nesses conceitos para mudar os costumes sociais. Então, a misantropia, que é o ódio à humanidade,
né? Existe isso também, tem gente que odeia a humanidade não presta, a humanidade é má, o homem é mau, nós estamos perdidos, né? Isso é misantropia, isso é ter horror à natureza humana. A misoginia, aversão às mulheres, a homofobia, aversão ao homossexual, né? As agressões ao meio ambiente, gente. Isso é uma coisa muito nova, isso é um fato social muito recente. Os nossos colonizadores chegaram aqui destruindo tudo. E não precisamos ir. Eu volto a dizer, a minha experiência pessoal, eu com 9 anos de idade, eu fui para um seminário, né? Fui criança para um seminário, porque eu achava que eu queria ser padre capuchinho, como eu tivera sido em outras vidas, porque parece que eu fui. E aquilo, quando eu vi um frei capuchinho chegar na minha cidade, eu quero ser frei, eu quero ser frade capuchinho. E incomodei tanto meus pais que meus pais me levaram para um seminário na colônia italiana, aqui do Rio Grande do Sul, bem distante da cidade onde eu morava, eu que era urbano, que nunca tinha vivido no campo, eu fui conviver com uma cultura absolutamente diferente da minha, né? da minha de berço. E o que acontecia lá, isso na década de 1950? A gente derrubava mato. Os padres nos colocavam com um machado ou uma serra a derrubar araucárias, né? Para depois queimar e fazer lavoura. Eu assisti, eu participei disso. Hoje isso é crime ambiental, né? E com isso nós destruímos quase toda a floresta atlântica aqui, e se sabe que isso acontece em larga escala ainda, principalmente na Amazônia, o que é um escândalo internacional. Mas que a boa sociedade, o comum da sociedade, digamos assim, a média social rejeita e a comunidade internacional rejeita. Isso são fatos sociais que vão nos transformando pouco a pouco, né? Vão fazendo a humanidade melhor. Porque esses fatos sociais, se agora são bandeiras políticas, certamente amanhã serão, mesmo que seja pela cogência e pelo sofrimento que isso vai impingir à humanidade, com as suas transformações ambientais, etc., né? Como está acontecendo agora, a Europa pegando fogo, países como Portugal e Espanha com incêndios terríveis todos os anos, a Inglaterra no seu verão com 42 graus centígrados, coisa que nunca aconteceu. É a lei de causa e efeito. Mas isso vem antes mesmo de chegarmos a esse estágio, vem por isso que Durkheim chamou de fato social, né? Que é o que transforma, talvez, e aí é a discussão, né? Depois eu vou querer a contribuição dos queridos companheiros sobre isso, mas que talvez isso nos transforme até mais do que a nossa transformação íntima, o nosso processo interior de transformação, pessoal de transformação. Porque isso, como dizia Durkheim, é cogente, isso tem cogência, isso nos obriga. E com isso nós vamos avançando, né? Kardec tem uma frase assim, no livro A Gênese, quando ele fala do bem e do mal, né? em que ele fala nesse processo de transformação da humanidade, a tal ponto... Bom, eu, quando fui lá para o seminário também, eu via, por exemplo, aqueles meninos com uma funda matando passarinho. Eu que vinha da cidade,
e sempre ouvi na minha cidade que matar passarinho era um mal, né? Que não se devia matar passarinho, né? Eu dizia, mas como é que esses meninos que estão aqui no seminário, que querem ser padres, que querem ser frades, eles vêm de casa e constroem aqui no seminário um bodoque, uma funda, e ficam aí atirando uma pedrinha nos passarinhos, matando passarinho. Mas era a cultura daquele tempo, das necessidades que os imigrantes italianos que receberam glebas de terra que eram puro mato e que não tinham o que comer, né? E que matavam os seus passarinhos para poderem se alimentar e logo iam plantando milho e criaram a polenta e hoje, né, nós sabemos que é da culinária que nós tanto apreciamos, não mais o passarinho, mas o galeto. O galeto é o primo canto, né? Então, matar passarinho naquele momento, para eles, era necessário, talvez. Então, eu gosto muito dessa frase que está lá na Gênese, quando Kardec fala da progressividade do bem sobre o mal. Ele diz assim, Kardec, o que antes era um bem, pelas necessidades de sua natureza, torna-se um mal, não só por não ser mais uma necessidade, mas porque se torna nocivo para a espiritualização do ser. Quer dizer, nessa caminhada rumo à espiritualização, o ser humano vai deixando certas práticas para trás que já não lhe são mais necessárias e vai substituindo por outras. São fatos sociais. Quando nós vemos, por exemplo, um naturalista que não come carne, né, pregar ou difundir a sua prática de não comer carne, nós dizemos, como é que pode, né? Carne é tão bom, e até o Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né, se era nocivo, se era proibido alimentar-se com a carne, e os espíritos responderam, a carne é alimentada pela carne. Quer dizer, hoje talvez já não seja tão necessário assim, porque o progresso alimentar nos oferece outras perspectivas, que nós podemos adquirir, quem sabe, as mesmas proteínas, né, nos utilizando de fontes alimentares diferentes que não a animal. Então, é aquilo que hoje é um bem ainda, né? E quem não gosta de comer um churrasquinho nos fins de semana, né, eu não dispenso, né? Provavelmente daqui a 100 anos, isso seja condenado. Vem cá, você está matando um animal para comer a sua carne. Talvez daqui a 100 anos ou a 200 anos, isso seja abolido da humanidade, não sei. Né? Mas aquilo que então, eles dirão assim, ontem foi um bem, hoje já não é um bem, porque já não temos essas necessidades. Né? Então, meus amigos, nós que adotamos uma filosofia reencarnacionista, né, e progressista, nós vamos aprendendo. Eu acho que a reencarnação, a lição melhor que ela nos dá é a lição da tolerância. É a lição da tolerância para com os outros, porque eventualmente eles podem estar em estágios que nós já ultrapassamos, né? Até por a força das coisas, senão que pelo nosso próprio esforço individual, e que eles estão ainda naquele estágio que para eles é o estágio necessário. Eles que vieram, como todos nós, do simples e ignorante, e estão nesse processo de crescimento, talvez não tenham tido ainda as oportunidades reencarnatórias que nós já tivemos para adquirir determinados valores. Então, a reencarnação, ela nos ensina, ela nos impõe a tolerância, tanto relativamente aos outros, como relativamente a nós próprios. Né? Nós próprios vamos aprendendo a nos tolerar, a tolerar os nossos defeitos, os nossos atrasos, e a dizer, olha,
até agora eu não consegui superar isso, e eu vou conviver com isso. Eu vou fazer aí o meu esforço individual para superar isso, mas às vezes são pulsões, como diria Freud, né? tão fortes que nós não conseguimos superar numa encarnação. E isso nos obriga a ser tolerantes conosco próprios. A filosofia que adota essa visão reencarnacionista, essa visão evolucionista, essa visão de que nós crescemos por etapas, nos faz mais tolerantes, inclusive conosco mesmos, né? E nos faz mais tolerantes com o mundo em que vivemos, né? Então, esse esforço individual, sim, ele é importante, sim, ele é motor de nossas transformações, mas ele não pode absolutamente prescindir da atenção que nós devemos dar a essas tendências do mundo, essas tendências que normalmente vêm do mundo laico e que se opõem à própria religião. Quantas coisas a religião já aprendeu com a evolução dos costumes? Quantas coisas a religião já aprendeu com a evolução dos costumes? Trazendo a minha experiência pessoal ainda. Quando eu casei, no ano de 1963, e eu era católico, e a minha noiva, minha esposa, já há 60 e tantos anos, né, era católica também, nós fomos casados na igreja, né? E quando fomos lá marcar o casamento, o padre disse assim: vocês vão casar no civil também? Sim, claro. E que dia vocês casam no civil? Nós casamos no civil no outro dia, no dia seguinte ao casamento religioso. Então, meus filhos, vocês não podem ficar juntos nessa noite, que nós já estaríamos casados pelo civil. E naquela época a gente dizia assim: que coisa impressionante lá nos países da Escandinávia, os namorados vão morar juntos antes de casar, eles têm experiências sexuais antes do casamento, mas que coisa isso! Isso quando eu era pequeno se dizia, né? Porque não se admitia, né? A convivência sexual de dois jovens que se amam antes de serem abençoados pelo casamento. O fato social veio demolir isso. Hoje o que acontece? Os nossos filhos namoram, levam a sua namorada para casa, eles vão tendo experiências, vão se conhecendo, eles vão morar juntos por alguns meses ou alguns anos para ver se vão realmente se conhecer bem, para depois se casar. Não é melhor isso do que no nosso tempo, do que no meu tempo? Eu julgo que sim, é muito melhor, né? Então, hoje, quando alguém vai casar na igreja, o padre certamente não faz essa advertência que fez para mim, né? E nem os noivos vão se confessar porque pecaram contra a carne antes do casamento. Por quê? Porque o fato social derrubou isso, e a religião começa a aprender isso, e começa a se dobrar ao fato social, começa a se dobrar aos costumes. Então, é justamente o costume laico, né, que vai transformar a própria religião e que vai, pouco a pouco, laicizando-a, tornando-a mais laica, mais tolerante com o mundo, né? O Espiritismo adota essa filosofia desde sempre, né? Desde sempre. Então, meus amigos, com essas reflexões, eu lembro de uma frase do Freud, que disse certa vez assim: nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Se não fizéssemos, às vezes, esforços que não nos cabem, que nós não estamos em condições de fazer, e aí passamos a ter um comportamento hipócrita perante o mundo, porque nós dizemos aceitar determinados costumes, mas não os aceitamos. Enfim,
nós praticamos atos que a consciência social condena, mas nós os praticamos escondidos, como faziam os antigos, né? E os antigos eram muito mais hipócritas do que nós hoje, mas muito mais hipócritas. Quanto mais se retroage no tempo, mais hipocrisia existe, né? Porque o fato social, né, esses comportamentos, eles vão se aprimorando e vão coercitivamente, como diz Durkheim, vão nos impondo outros patamares de comportamento. Então, Freud disse bem que nós seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, né? Se não quiséssemos ser melhores do que nós podemos ser. E, para encerrar a minha parte, porque eu quero, naturalmente, ouvir esse iluminado auditório que está aí, né? Sobre esses temas, eu vou ler a parte o trecho final desse editorial que deu a motivação para as nossas reflexões da noite de hoje. No final do editorial, eu escrevi assim: se é verdade que a ocorrência enorme e aparentemente crescente de episódios de discriminação social nos revolta e apavora, também é certo que estamos muito mais do que antes e maciçamente nos preocupando com eles. E dessa forma, nos habilitando a combatê-los e debelá-los, não mais os escondendo, e assim varrendo-os definitivamente de nossos hábitos sociais. Porque nós escondíamos por baixo do tapete as nossas falhas, né? Essas que o fato social está nos impondo hoje como comportamento aberto. Na verdade, escrevi no editorial, saímos pouco a pouco de nossa zona de conforto e vamos aprendendo a assimilar as tendências progressistas da sociedade, cientes de que a convivência social e o cultivo de valores coletivos engrandecem o espírito, abrindo-lhes perspectivas novas na rota do progresso e do autêntico humanismo. Só nos mantendo atentos às tendências sociais renovadoras, impulsionadoras da força das coisas, evitaremos, aí eu uso a expressão de Kardec, evitaremos embrutecer e definhar o espírito. Era a reflexão que eu queria trazer, que eu trouxe nesse editorial, e que, naturalmente, eu gostaria de ter a contribuição dos queridos companheiros presentes aqui nesse diálogo, porque isso é um diálogo. Eu até agora monologuei, e eu quero que daqui para diante, o restante do tempo, seja efetivamente um diálogo, Dirce. Obrigado. Muito bom, Milton. Eu acho que temos material para refletir e para conversar. Mas eu quero fazer, enquanto o pessoal anota as suas questões, as suas considerações no chat ou no bate-papo, né, que pode ser por escrito, e, inclusive pelo Facebook também, porque muitos companheiros estão nos acompanhando pelo Facebook, eu quero dar as boas-vindas, porque não fiz isso no início, a todos esses nossos companheiros que estão presentes, estão participando do nosso evento. Mas, enquanto se preparam as questões, eu queria fazer um comercial. O Centro Cultural Espírita de Porto Alegre tem como uma das suas principais atividades, né, o estudo em grupo. E, na intenção de formar novos grupos de estudo na casa, vai promover
mais um curso básico de espiritismo. É um curso pequeno, de 5 aulas apenas, que procura atrair pessoas que estão interessadas em conhecer o espiritismo ou em reciclar, né, as suas ideias, seu conhecimento espírita dentro desse enfoque não dogmático que a casa proporciona, né? Então, agora no mês de agosto, iniciando um curso à tarde, um grupo à tarde, às segundas-feiras, às 15 horas, no dia 22, segunda-feira, um curso básico de espiritismo estará sendo iniciado. E um outro grupo, na quarta-feira, à noite, às 19 horas, no dia 24, quarta-feira, também um grupo destinado ao estudo do espiritismo para pessoas que, principalmente aquelas que não conhecem ainda o espiritismo ou que queiram conhecer o pensamento do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre a respeito como é que o espiritismo é visto no Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Então, estão convidados aqueles que, especialmente os que moram em Porto Alegre ou Grande Porto Alegre, para se inscreverem gratuitamente nesses 2 cursos que vão ser iniciados. Pode ser através do e-mail do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, ccpars, uma palavra só, @gmail.com, ou pelo WhatsApp, 992318922. 992318922. As inscrições são gratuitas. Então, vamos agora ao diálogo com o Milton a respeito do tema. Eu queria dar partida, porque senão depois eu esqueço do que eu queria falar. Pegando o gancho dessa consideração final que o Milton fez a respeito da carne, né? Que daqui a algumas décadas, provavelmente, o número de pessoas que estará consumindo carne será muito pequeno, e até por um processo de conscientização ecológica, digamos assim, né? Sei que muitas pessoas se tornam veganas ou vegetarianas até por essa consciência ambiental que se tem discutido muito e que se tem insistido nela, como defesa e preservação do nosso próprio planeta. Vocês sabem que, para a produção de carne, o Brasil é um dos principais produtores de carne, de proteína animal do mundo. Muitas vezes se faz necessário derrubar florestas para fazer a pastagem, né? E, além disso, o gado que usa e que necessita dessa pastagem produz o metano, que é altamente poluidor, né? Então, vejam só, que as pessoas percebendo que o consumo maior de carne é um prejuízo para o planeta, que prejudica o ambiente e compromete o próprio futuro da humanidade, quer dizer, deixa de comer carne pensando no coletivo. Isso é só para reforçar, corroborar com essa colocação que o Milton fez a respeito do caso da carne, como um exemplo, né? Mas vamos, então, eu vou ler aqui, porque já chegaram pelo menos duas perguntas do Facebook, e a primeira é da Regina Arruda. Aliás, são 2 perguntas que ela faz aqui. Ela diz assim: o Espiritismo compreendeu todo esse desenvolvimento social, inclusive o comportamento social dos grupos e as interações humanas, para saber que o processo individual transforma o social? A outra pergunta, eu vou deixar com o Milton isso, né? O Espiritismo acompanha o desenvolvimento contemporâneo de mudanças sociais? Contigo, Milton. Bom, obrigado, Regina, por essa sua participação. Ela pergunta, então, se esse processo individual transforma o social. Se o Espiritismo compreendeu todo esse desenvolvimento social, inclusive o comportamento social dos grupos e as interações humanas, para saber que o processo individual transforma o social. Bom, o Espiritismo ele antecede a essas reflexões sociológicas, do Durkheim,
antecede também a, a psicologia, né? A psicologia é uma ciência humana que surgiu depois do espiritismo, e isso, naturalmente, enriquece todo esse processo de transformação, dá outros motivos, né? dá outras visões que concorrem no processo de aprimoramento humano, né? Então, mas o espiritismo ele se valeu muito dessa ideia da transformação pessoal para a transformação coletiva, se valeu muito disso, mas não descurou absolutamente, e fez isso com muita propriedade nas chamadas leis morais, lei de sociedade, lei do progresso, lei da justiça, do amor e caridade, lei da igualdade. Eu costumo dizer que a terceira parte do Livro dos Espíritos é um belo compêndio de direitos humanos, um belo compêndio de direitos humanos com alguns conceitos que se anteciparam à própria Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, sim, o Espiritismo levou em conta, sim, esses aspectos sociais no processo de transformação, mas partiu da ideia fundamental de que a transformação individual é que iria modificar o mundo. E depois a Regina pergunta ainda, o Espiritismo acompanha o desenvolvimento contemporâneo e as mudanças sociais? Sim e não. Depende de qual é o Espiritismo que se fala, não é? Hoje eu estou vendo o Espiritismo com setores muito progressistas, com grupos que estão dissociados chamado movimento oficial, chamado movimento unificacionista, e que realiza belas reflexões e que se preocupa muito com essas questões sociais. Então, essa ala, chamada normalmente de ala progressista do Espiritismo, tem uma visão que não é uma visão religiosa, né? É uma visão social, e que às vezes, eu também confesso isso, às vezes se utiliza muito da questão social, mas se esquece um pouco da base disso, né, da base disso tudo, que é a base da efetiva transformação moral do mundo, né? Se luta muito hoje pelo social, mas se luta pouco por essa transformação individual do ser humano, que é a base do espiritismo, da ética espírita, né? Que é a transformação humana, que é a transformação ética do ser humano, né? Então, depende do espiritismo a respeito do qual a nossa companheira Regina está a falar, né? Se é de um espiritismo que, tal como as irmãs, como é que eu disse, as irmãs Carmelitas. As carmelitas, né? Se juntam em oração, em reflexão, mas não estão fazendo nada pelo social, né? Existem também espíritas que pensam assim, né? Mas eu vejo, sim, na filosofia espírita, um instrumental muito bom de transformação social. Vejo isso, sim. Bom, o Ricardo Herbert Jones, tem uma posição um pouco mais diferenciada. Ele diz assim: para mim, os fatos sociais são originários da dinâmica coletiva, produtos da entropia que opera dentro de determinadas culturas, em etapas diferentes de maturação, e são estes fatos que impulsionam as transformações jurídicas, e não o oposto. Daí que pouca importância tem para o processo transformativo social leis como aquelas que criminalizam a homofobia, o racismo ou mesmo o aborto, pois que sua ilegalidade não produz real mudança, apenas uma fachada que mascara sua verdadeira realidade. Obrigado, Ricardo, por
aquela contribuição, mas eu não me referi à criminalização absolutamente. Eu me detive na questão, no fato social, não como sobre esse aspecto da criminalização de determinados comportamentos, né? Mas sim como imposições mesmo que nascem do coletivo e que vão transformando coercitivamente, como dizia Durkheim, vão transformando pouco a pouco a consciência humana, né? Realmente a criminalização ela nem sempre opera, às vezes até criminalizando se estimula determinadas práticas, né? Porque há aqueles espíritos renitentes que querem exatamente contrariar a ordem social, né? E acham que sempre vão fugir da punição, né? Eu não avancei para essa questão da criminalização. Mas concordo, sim, que são construções coletivas que vão transformando a consciência coletiva, né, do ser humano, um fato social. Bom, eu tinha visto, parece que o Leonardo queria fazer alguma colocação. Queres falar, Leonardo? Eu coloquei aqui específico aqui um considerando. Eu vou ler o que eu escrevi. Considerando-se que os participantes do movimento espírita tradicional não vivem em claustros, como as carmelitas, mas convivem na família, no trabalho, nas escolas, nos clubes, etc., qual é o motivo de censurar-se a instituição da reforma íntima, propalada nos centros espíritas como elemento de evolução espiritual individual, mas muito possível fator de evolução social através da convivência dessas pessoas nos seus habitats, nos lugares aonde elas se relacionam socialmente? Nós temos que fazer essa conjugação, né? E eu refiro isso no editorial. Temos que conjugar esses dois fatores, né? O nosso esforço individual, aquilo que Kardec chamou de domar as nossas más inclinações, mas se nós chegamos à consciência de que determinadas inclinações elas vão nos levar ao sofrimento, e essa é a base da filosofia espírita, que a transgressão, aquilo que Kardec chamou de lei natural, causa sofrimento, por isso é coercitivo também, né? Uma das diferenças, nos cursos jurídicos se fala muito disso, né? Quando se faz a distinção entre moral e direito, se diz que uma das distinções entre moral e direito é que o direito é coercitivo, tem coercibilidade, e a moral não tem. Mas na visão espírita, a moral tem coercitividade, sim, né? Porque, pela visão que nós espíritas adotamos, a transgressão à lei natural ela causa sofrimento. E não há coisa que seja mais coercitível do que o sofrimento no processo de mudança. O sofrimento produz mudança. Então, ele é, de uma certa forma, coercitivo, sim. Então, nós temos que conjugar esses dois fatores, o fato social com essa íntima disposição de transformação ou de reforma, aquilo que tradicionalmente no meio espírita se chamou, ou se chama ainda, de reforma íntima, né? É conjugando isso que nós vamos encontrar o caminho do progresso, o caminho do não sofrimento, né? Porque progredir eticamente é afastar fatores de sofrimento. Quando a gente entende isso, fica mais fácil se transformar. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos que transgredindo a lei natural, né, nós estamos atraindo sofrimento para nós próprios, por que não nos transformarmos? Mesmo que isso implique em algum esforço íntimo, né? Além
do fato social que nos impele também a determinadas conscientizações. Muito bom, Milton. Quero dar a palavra para o Jailson. O Jailson escreveu uma consideração aqui no chat, mas eu quero que ele faça isso pessoalmente. Nosso Jailson é querido companheiro de Santos, São Paulo, ex-presidente da Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, a CEPA Brasil, é tesoureiro da CEPA, Associação Espírita Internacional. É uma alegria muito grande ter o nosso Jailson aqui conosco. Fala, Jailson. Boa noite, pessoal, tudo bem? Se eu soubesse que você ia dar um currículo aí, eu tinha ficado quietinho aqui no meu canto, mas tudo bem. Parabéns, Milton. Eu acho que você já meio que fez uma reflexão na sua resposta anterior, porque eu estava dizendo aqui que essa busca de conhecer as razões das coisas fazem diferença, né? E também a real importância do exemplo que nós damos nas nossas ações e comportamento, né? De como a gente às vezes não se dá conta de que a gente tentar entender as coisas, né? Porque elas são assim, como é que elas se dão, né? E o processo que vai acontecendo, eu concordo muito contigo de que hoje a gente vive muito melhor do que a gente vivia antes, porque a gente compreende melhor as coisas, mas a gente às vezes não se dá conta do exemplo, né? Do nosso exemplo, né? De como a nossa ação, o nosso comportamento ajuda a mudar as coisas, né? É nesse sentido que eu queria que você fizesse uma reflexão. Obrigado. É isso aí, eu só tenho que concordar com você, Jailson, né? Realmente esse esforço, no sentido de estar atento a essas mudanças é que nos impulsiona. A sociedade, ela avança, queiramos ou não, ela avança. Se nós refletirmos o que era o mundo há 500 anos atrás, nós éramos títeres dos papas e dos reis, né? E achávamos que era isso mesmo, né? Que era isso mesmo, que era certo. Os reis eram emanações divinas, né? No Império Romano, o imperador era Deus, né? Ele era abençoado pelos deuses. Na civilização cristã, os reis eram coroados pelos papas e tinham poderes divinos. Quer dizer, nós nos libertamos de tudo isso. Os direitos humanos são conquistas muito recentes da humanidade, muito, muito, muito recentes. A autonomia humana, ela é uma conquista recentíssima, né? Nós estamos apenas tateando no exercício dessa autonomia, né? Então, como não vislumbrar nisso um futuro melhor para a humanidade, né? Como não, olhando para trás, nós podemos avaliar o que podemos conquistar no futuro? Eu acho que o grande momento ainda de transformação não chegou. Quer dizer, essa ideia que é fundamental no espiritismo, de que a ética é um fator de felicidade, né? Que a viver eticamente traz felicidade, o ser humano não se deu conta ainda desse valor. Ele quer aproveitar a vida, até porque ele acha que a morte termina com tudo, com todas as possibilidades de ser feliz, né? Ou você faz uma aposta, como fazia Pascal, né? Ele dizia que ele era religioso por uma aposta, porque ele não tinha certeza de nada, mas ele apostava em praticar os mandamentos da igreja, porque se a igreja tivesse certo e ele praticando aqueles mandamentos, ele estaria salvo, ele seria feliz para o resto da vida. Então, são poucas as camadas sociais que já obtiveram, os segmentos humanos que já obtiveram essa conjugação, que já conseguiram
fazer a conjugação entre ética, entre viver corretamente, entre viver honestamente, entre não praticar o mal contra o outro e o mal social e não ser corrupto, né? Que isso necessariamente traz infelicidade. O dia que nós obtivermos essa consciência social, quer dizer, a humanidade vai se transformar. E nós já fizemos grandes conquistas no campo legislativo, no campo social, mas elas não transformaram o homem, como disse o Ricardo ainda. A coercitividade do direito penal não está fazendo com que a humanidade se torne melhor, se torne mais virtuosa, né? Então, é essa consciência de que fazer o bem traz felicidade é uma coisa muito simples, né? No livro que eu escrevi com a Jacinto da Silva, na coleção Livre Pensar, da CEPA, que é uma coleção que está lá disponível gratuitamente, lá no site da CEPA, Associação Espírita Internacional. Jacira e eu escrevemos sobre ética e espiritismo, né? Eu faço um capítulo exatamente assim, ética igual felicidade. Essa é a consciência que falta para a humanidade. Essa é o grande passo que falta a humanidade tomar para que se abram novas perspectivas, para que, enfim, nós cheguemos a um novo patamar, né, de vida para a humanidade. Talvez não, nós estamos a caminho disso, na medida em que nós nos organizamos socialmente melhor, na medida em que nós criamos mecanismos internacionais em favor dos desvalidos, em favor da igualdade entre os povos, na medida em que formalmente se faz isso, nós estamos admitindo que fazer o bem é bom, mas ainda não chegamos a essa consciência de que a felicidade depende fundamentalmente da ética. A prática da ética gera felicidade. Essa é a grande mensagem do Espiritismo. Muito bom, Milton. Salve, salve, Vanderlei. Oi, tudo bom? Olá, Vanderlei. Quero dar um abraço especial ao nosso querido amigo Vanderlei Henriques dos Santos, administrador do portal Autores Espíritas Clássicos. É isso, Vanderlei? Isso. Eu cheguei agora de serviço, que trabalho aqui no funcionário público aqui, então eu cheguei agora. Eu tenho dificuldade de ficar mexendo com essa tecnologia assim, que é meio complicado para mim. Minha filha estava me ajudando. Então, é um grande prazer aí de estar debatendo uma temática tão importante dentro do Espiritismo, né? Trazendo ideias, trazendo novos pensamentos, né? Fazendo que essa água parada que nós estamos vivendo dentro do movimento espírita possa oxigenar um pouquinho, né? Esse processo, né? De oxigenação, né? Isso. E é um grande prazer aí a gente estar trabalhando em conjunto aí, fazendo divulgação do espiritismo, porque nós temos uma linha assim que é trabalhar todas as facetas dentro do próprio espiritismo, a ciência, a religião, filosofia, e assim a gente vai caminhando, ajudando a melhorar a temática dentro do movimento espírita, né? Então, acho que é muito importante todos estejamos conectados com essa proposta que o professor Rivaí, ou seja, o Allan Kardec, deixou para a gente, né? Então, a gente tem que esmerar nessa temática aí, entendeu? Da questão levar os postulados imortais que o mundo espiritual nos deixou, né? Os imortais, né?
E Perfeito. é isso aí. E eu acho que levar essa questão da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, com a imortalidade em si, entendeu? Que é a coisa muito que a humanidade precisa disso aí, a imortalidade. O Vanderlei está acolhendo no seu site, no seu portal, material do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, já disponibilizou toda a coleção do nosso CC Opinião, do nosso jornal, e além de divulgar, né, os links para acessar as páginas da CEPA, Associação Espírita Internacional, e da CEPA Brasil. Muito obrigado, Vanderlei, pela sua colaboração. Milton. Bom, eu acho que eu já disse o que eu tinha que dizer, né? Eu agora quero ouvir um pouco. Oh, Donarson. Liga o som, Donarson. Então tá. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Milton. Eu acho que esse é um tema bastante atual e que é preciso ampliar. Nós viemos de uma tradição mais individualista, né? E, sobretudo, para que a gente tenha uma certa compreensão de que a sociedade não muda porque simplesmente nós queremos que mude, nós temos que agir, somos nós que transformamos a sociedade, né? Pelo menos em mim, o Espiritismo provocou uma motivação para ser um ativista social, se envolver com questões sociais de toda a natureza, né? Defender ideias, colocá-las transparente para que as pessoas entendam o que se pensa, o que se faz. Porque hoje, de certa forma, ainda vivemos aquele comportamento mais assistencialista, né? Mas a convivência é que vai nos trazer, de fato, o conhecimento de quem está ao nosso lado, né? E isso aí não é uma questão acadêmica, é uma questão de vivência. Nós temos que nos relacionar com as pessoas, porque é assim que nós vamos nos conhecermos as nossas necessidades, nossos sonhos. E aí é que provocam as transformações. Porque ficar esperando que as coisas aconteçam vai levar um certo tempo, quem sabe bastante. Então, eu queria só acrescentar isso nesse debate que agora se faz muito de que temos que transformar a sociedade e ela não vai acontecer de cima para baixo, somos nós que temos que construí-la, né? Outra vez eu vi uma frase de uma pessoa que ele disse que o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, o futuro é um lugar que nós estamos construindo, né? E que não seja demagogia dizer que todos queremos estar juntos, né? No momento atual em que, pelo menos no nosso país, vivemos uma brutal desigualdade social, né? Era isso. Parabéns. Obrigado, Donarson. Muito bem, eu acho que alguém gostaria de trazer mais alguma contribuição? Bom, não sei se Salomão teria mais pergunta aí? Não apareceu mais nada, então, Dirce, deixa a palavra com você para o encerramento, né? Palavras finais. Eu, antes do encerramento, também gostaria de dizer o quanto eu gostei dessa ênfase que o Milton trouxe dos dois caminhos, do individual e do social a serviço da transformação. Mas fiquei pensando que não podem ser dois caminhos paralelos, né? São caminhos imbrincados, né? Que se cruzam, né? Que realmente penetram um no outro. E, no meu entendimento, esta é a grande contribuição do Espiritismo.
de fazer acordar isto em nós, né? Rompendo aquela ideia tradicional de que o encontro fundamental é vertical, eu e Deus, que é um pouco do que contém a ideia da reforma íntima. Em parte, eu concordo também com o Leonardo, né, quando ele questiona a questão de se criticar a palavra, a expressão. No Brasil, nós somos muito hábeis em mudar nomes, em mudar expressões. Eu venho da área da educação, onde a cada governo mudam as siglas, né? E não se muda a essência daquilo que precisa realmente ser mudado. E eu acho que é esse um cuidado que devemos ter, principalmente nós laicos, né? Quando fazemos essa crítica, muitas vezes, do excessivo tradicionalismo dentro do espiritismo. Se estamos, de fato, promovendo a mudança da essência, e não apenas de palavras. Mas eu achei que essa contribuição do Milton sobre os fatos sociais, querendo acordar em nós a força deles na transformação humana, na transformação do espírito humano. E esses fatos têm, sem sombra de dúvida, uma profunda função pedagógica, porque eles entram hoje em nossas casas, eles têm rostos que sofrem, que padecem, né, dos mais diversos modos. Eles têm imagens de sofrimento humano, de desigualdade humana, que entram nas nossas casas e que mexem conosco, que nos abalam e que tiram-nos da zona de conforto. E para muitos tiram da pior violência que se pode cometer, que é a da indiferença diante do destino dos nossos iguais no mundo, na nossa comunidade, na nossa cidade. E esses fatos que penetram nas nossas casas e nos nossos smartphones, no computador, pelas redes sociais, eles são coercitivos para a educação do nosso espírito, como tão bem o Milton sublinhou. Mas, no meu entendimento, o principal deles é que eles nos acordam para uma noção de pertencimento no mundo, que é a grande contribuição do espiritismo. Eu pertenço a esse mundo, nós pertencemos a eles. Nós não podemos ficar indiferentes. E ter a consciência de que esse pertencimento acorda a nossa responsabilidade de ação, como falou há pouco o Jailson e o Donarson. Sacodem certezas, questionam as nossas culturas, os nossos hábitos e especialmente as nossas condutas. O Kardec, quando o Milton falou sobre a questão da lei, né, na pergunta que alguém fez, que eu não lembro quem fez, o Kardec lá na Gênese, ele já diz que a lei ela é coercitiva da ação humana, mas ela não garante a transformação humana, porque no meu entendimento e no de Kardec também, a transformação nasce da convicção da consciência. E por isso o individual também é tão importante, porque depende do livre-arbítrio de cada um esse acordar da própria consciência, sem o qual não haverá compromisso com a mudança e com o progresso do mundo onde nós estamos inseridos. Penso, sinceramente,
que esse crescimento individual, essa transformação, né, que vem do social e do individual, se legitimam no coletivo. Aí eu concordo com o Ricardo, com o filho do seu Jones. Isso é legitimado na nossa ação coletiva. E é muito interessante observar o fenômeno. Ele nasce no coletivo, porque o próprio progresso individual, como o Milton bem sublinhou no início da sua mediação de hoje, né? Ele não se faz sozinho, numa gruta, no isolamento. Ele nasce também na família, que é a primeira experiência do coletivo, né? Então, essa transformação que o Espiritismo, através de Kardec, tanto nos adverte e convida, se legitimam nessa ação coletiva. E ela é tecida por uma coisa que o Espiritismo também é uma de suas bandeiras, a solidariedade, sem a qual também não há transformação, nem pessoal, porque eu tenho que estar aberta à entrada do outro em mim para que eu me transforme. Eu tenho que estar aberta e pronta para ser solidária com esse bafo, essa aragem de novidade, de transformação que chega dos outros e da sociedade para mim. Então, era isso que eu queria frisar de tudo que eu refleti enquanto Milton falava, enquanto ele respondia às perguntas. A transformação nasce da convicção na consciência. E isso é que realmente transforma. E isso começa, sem dúvida, no individual. Então, para mim, são dois caminhos que se superpõem, que não estão paralelos, se superpõem. E, assim, eles podem realmente ser construídos. E a filosofia espírita é maravilhosa, porque é disso que ela fala, desse pertencimento social, desse compromisso com a autotransformação, mas que só acontece a partir do coletivo e se legitima no coletivo. Como não temos mais perguntas, não é, Salomão? Tu tá sem som, Salomão. Tu tá sem som. Só tem uma postagem rápida que o Ricardo fez aqui. Eu vou ler rapidamente. Minha manifestação se deu apenas porque vejo o quanto muitos ainda acreditam que as transformações sociais podem ocorrer através do punitivismo jurídico. O que vemos é que esse tipo de ação não resolve os problemas e apenas cria vários outros. Creio que o mesmo se dá na perspectiva espírita. Muitos acreditam num Deus punitivo que nos faz sofrer como método essencial. Mas eu penso que esta pedagogia é sem sentido. E da Rosa Giovanni, ela está dizendo, muito bem disse, concordo contigo. Eu quero aproveitar para agradecer, né, a presença e a participação de vários companheiros. Não vou citar os nomes, porque posso esquecer de alguns, mas que estão conosco tanto na sala do Zoom, como também no Facebook. Obrigado. A fala do Ricardo nessa observação é toda de Kardec. Ele fala isso muito claramente na Gênese, né? Quando ele diz que a lei é necessária enquanto o homem não construiu a sua consciência e não se tornou autônomo na ética. Precisa do controle externo para que a sociedade possa conviver em harmonia. E o Espiritismo fala na conquista dessa autonomia moral, dessa ética moral. Mas, infelizmente, né, estamos nos encaminhando para o encerramento deste
nosso primeiro diálogo espírita no CCEPA. Teremos muitos outros, se Deus quiser. Agradecendo de coração ao nosso companheiro Milton, que trouxe uma riqueza imensa de contribuições, de ideias, de pensamentos que poderemos aprofundar sozinhos, né? Cada um de nós posteriormente. Quero agradecer muito ao Beto e ao Renato, né? Nossos companheiros do CCEPA que ficaram na técnica. O Beto no Facebook e o Renato no Zoom, né? Muito obrigada a esses dois companheiros também. E de todo o coração dizer o quanto nos alegrou a presença de todos vocês que nos acompanharam nesta noite, né? Esperamos que continuem conosco nos próximos encontros e que este tenha sido um momento que possa ter sido rico para vocês todos, porque esta foi a intenção do CCEPA, divulgar as ideias espíritas numa visão laica, numa visão humanista que valoriza o ser humano, né? E também numa visão bastante progressista. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo encontro. Que tenham todos um final de noite muito feliz e com muita paz. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.